Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre um tema que há muito já queremos estar debatendo aqui no nosso programa, que é a obesidade mórbida infantil. Quem vai conversar com a gente é a nutricionista Luciana Faria, que está de volta ao nosso programa, agora de forma virtual, mas é um prazer recebê-la, Luciana. Seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Marconi. Muito boa noite, tudo bom, pessoal? Realmente, segunda vez que a gente aparece por aqui, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre nutrição, tirar um pouquinho de mito, conversar um pouquinho aí. E agora com um tema tão importante que é a obesidade infantil, né? Exatamente. Eu quero agradecer a você que acompanha. Estamos ao vivo no nosso Facebook, também na nossa plataforma na internet, tvvalinet.com.br e também no canal 7 analógico, canal 34 digital. Luciana, vamos falar então sobre a obesidade mórbida infantil. O que é obesidade mórbida? Bom, primeiro, Marconi, para a gente poder entender um pouquinho sobre obesidade mórbida, eu queria trazer um pouquinho o assunto da obesidade primeiro. O que é a obesidade? É um acúmulo de gordura ali no corpo, e a obesidade mórbida é o estado mais grave da obesidade. A gente tem maior acúmulo de gordura, que é o que caracteriza a própria obesidade mesmo. Então, é o nível mais complicado quando a gente fala de sobrepeso, obesidade, riscos aí ligados à gordura também. Quais são as preocupações, a gente falando em obesidade, quais são as maiores preocupações com relação à obesidade mórbida infantil? Bom, o primeiro ponto que precisa entender é que a obesidade mórbida infantil, ela não acontece do dia para a noite. Ela vai passando por estágios. Você começa a perceber que, vamos trazer para os filhos ali, seus filhos começaram a aumento de peso, aumento ali de circunferência do abdômen, começa a aparecer uma gordurinha aqui, uma ali, que você começa a perceber que a roupa está mais apertada, e vai de sobrepeso, obesidade, aí é o estágio de obesidade mórbida. E é claro que tem vários riscos, não só para adultos, como também para crianças. E muita gente acredita que, não, os problemas de doença cardiovascular, pressão alta, glicose, diabetes, são características de adultos. E não, é possível sim que a criança, tendo uma obesidade, principalmente obesidade mórbida, pode acontecer de ter esses problemas crônicos, doenças crônicas não transmissíveis aí, que pode afetar desde a parte ali de criança, infantil, até a vida adulta, com certeza. Então, o risco realmente é importante. E trazendo aí para a questão infantil, imagina uma criança, fase de crescimento, com grande quantidade de gordura, e além disso, com algum tipo dessas doenças aí. É claro que vai prejudicar crescimento, desenvolvimento muscular, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento do próprio organismo, com toda certeza, sim. Luciana, o peso da mãe durante a gravidez, ela influencia no peso da criança, depois que ela nasce, claro? Claro, claro. Bom, influencia sim, até porque a gente conta muito, toda gestante ela precisa ganhar peso, deveria estar criando, e falo muito isso aqui no consultório, estar criando uma outra pessoa dentro de si, né? Ela precisa ganhar peso. Porém, de acordo com o peso inicial, o peso antes da gestação, né? É importante que, dependendo desse peso, o aumento de peso dessa mãe dentro da gestação vai ser um pouco diferente. Se ela está com peso baixo, se ela está com peso adequado, com sobrepeso, com obesidade, isso vai impactar na quantidade de peso que essa mãe pode ganhar. E de acordo com isso, sim, pode haver que a criança tenha algum desenvolvimento ali de sobrepeso e obesidade no futuro, a médio, curto e longo prazo. Mas mais importante do que o peso da mãe neste momento, né, da gestação, é depois, principalmente após um ano ali de vida. Porque se essa criança mamou exclusivamente até 6 meses, não amamentou exclusivamente na mãe, ali, aleitamento materno, até 6 meses, o que aconteceu que teve que adiantar? Como que foi a introdução alimentar? Então, o fator externo é muito mais importante do que somente o peso da mãe na gestação. Então, acaba sendo um conjunto. Influencia? Sim, mas não é o principal quando a gente fala sobre sobrepeso e obesidade. Já que a gente está falando do peso da mãe na gravidez, é uma criança que nasce grande, com um peso
considerável, ela pode sofrer com a questão da obesidade durante a sua infância? Bom, na verdade isso depende um pouquinho, porque existem alguns casos que a criança cresceu demais, crianças muito pesadas, né? Devido à quantidade de glicose que tinha ali, que a mãe tinha. Às vezes ali uma diabetes gestacional, ou enfim, precisa entender um pouquinho mais a fundo ali para explicar melhor. Mas, no geral, normalmente não. Porque o que mais importa mesmo é como essa criança vai viver o seu primeiro ano de vida, realmente, como eu expliquei anteriormente. Então, vai depender ali daquela adequação nutricional, de como foi a vida dessa criança aí. E, obviamente, assim como sobrepeso ali, não sobrepeso, mas um peso a mais dessa criança tendo nascido ali e também o peso abaixo não está diretamente ligado a ser ou não uma criança com sobrepeso ou com obesidade ou na vida adulta apresentar a obesidade também não. Luciana, é claro que a vida alimentar, as condições de vida da criança que vai determinar como é que ela vai ser, né, durante toda a sua vida. Mas no caso das questões genéticas, você pega muitos filhos parecem muito com os pais. Aquele mais redondinho, nasce o filho também, segue a mesma linha de tamanho. Tem condição genética, né, para desenvolver a obesidade? Uma condição genética específica não, Marconi. Porém, tem uma coisa que precisa pensar muito, que tem um fator genético de, por exemplo, o histórico familiar. Por exemplo, meu pai tinha sobrepeso, pode ser que eu também tenha. Meu pai tinha diabetes, pode ser que eu também tenha. Doença cardiovascular, isso é muito de histórico familiar. E tem algo que eu trago muito aqui, principalmente para os meus pacientes, que é o seguinte: a sua família, ela te dá a arma para qualquer tipo de doença crônica. Entre elas, hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, enfim, essas doenças aí adquiridas. Agora, se você vai apertar o gatilho para você ter essa doença, é outra história. Ou seja, posso ter a chance de ter, mas se eu vou me submeter ao ponto de acontecer, é outra história. Quando a gente fala de crianças, a gente precisa lembrar que não é a criança que consegue pegar nessa arma e atirar ou não para essa doença aí. Não, é o hábito de vida dos pais. Crianças são espelhos dos pais. Então, mais que você comentou, não, os pais são um pouco mais gordinhos, por exemplo, a criança também vai ser. Existe a probabilidade que sim, mas pode ser que não. Isso tem muito a ver com a genética, sim, mas com o estado onde ela está, o ambiente onde ela convive ali vai impactar muito mais diretamente para ela. O papo está ótimo, tem muita coisa para a gente falar aqui sobre obesidade infantil, forma de prevenir, né, os problemas que decorrem disso tudo, mas eu vou fazer um rápido intervalo, a gente vai continuar no próximo bloco, voltamos em instantes.